Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Talk Consciente da filial Santa Catarina do Capitalismo Consciente, com o tema Liderança Shakti e ESG, como potencializar as nossas forças internas para mudar o mundo. Esse tema tão lindo, tão potente para a gente completar esse ciclo de 2021 e já começar 2022 com uma força de elevação da consciência, de transformação das nossas empresas, das nossas vidas, da sociedade, enfim, sempre trazendo o melhor para todas as partes, né? Eu sou Shirley Ortiz, líder da filial de Santa Catarina, junto com a Alex Marçom, a Elaine Schumacher, o Fabiano Oliveira, que estão aqui com a gente também. E hoje meu papel é justamente acolher vocês no nosso evento e também fazer a mediação desse painel. Vou apresentar as nossas convidadas para que a gente possa ter um evento bem proveitoso. Antes, queria lembrar que a gente está gravando esse evento justamente para que vocês possam receber depois por e-mail essa gravação e para as pessoas que se inscreveram e não estão nesse momento aqui conosco possam também beber desse conteúdo tão lindo, tão profundo, que com certeza vai tocar as nossas vidas, as nossas almas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agora vou apresentar as nossas convidadas. Então, a gente tem hoje, também lembrando todo o nosso time de conselheiros que está junto conosco, com a liderança aqui da filial, fazendo com que esse movimento se expanda, né? E representando os nossos conselheiros, então, a gente tem aqui a Gisele Vitor Batista, que é consultora em SG e é conselheira aqui do Capitalismo Consciente Santa Catarina. E a nossa palestrante, Maria Silvia Monteiro Costa, que é uma das iniciadoras, a primeira pessoa, a mulher que trouxe para o Brasil essa visão da liderança Shakti, após já ter um contato direto com a Nilima Bhatt e com o Raj Sisodia, que é o cofundador do movimento Capitalismo Consciente. Então, ela foi lá beber da fonte e trouxe para a gente, e tem, nos últimos anos, feito esse trabalho lindo de semear, cultivar essa semente, para que a gente possa resgatar também a força do feminino para trazer esse movimento de restauração que a gente sente necessidade. Então, ela vai contar um pouquinho mais para vocês do que se trata isso, né, liderança Shakti, e como isso vem nos ajudar enquanto humanidade, enquanto empresas, enquanto pessoas, a ter um nível de vida melhor. Então, sejam bem-vindas, Gisele, Maria Luísa. Agora eu vou pedir para Gisele dar as boas-vindas, e depois Maria Luísa, e a gente vai fazer uma dinâmica assim, nos primeiros 30, 40 minutos, a Maria Silvia vai trazer para nós toda essa visão sobre liderança Shakti e ESG. Na sequência, a Gisele vai trazer também suas contribuições, e aí depois dessas duas falas, a gente vai ter um momento de perguntas, interações, trocas, e vocês vão poder abrir o microfone, quem se sentir à vontade, quem preferir usar o nosso chat para fazer perguntas também vai ser bem livre. Então, a ideia é que a gente aproveite esse momento até as 18h30 para ter uma interação muito rica. Então, Gisele pode dar as boas-vindas antes de a gente começar e depois já passa para Maria Silvia e já inicia a sua apresentação. Obrigada, Shirley. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse Talk Consciente da filial Santa Catarina. Estamos aqui hoje para a gente poder conversar sobre um tema assim maravilhoso, que é a questão da liderança Shakti, essa energia criativa e criadora que existe dentro de nós, e esse tema do ESG, que é tão relevante, é tão importante para as empresas, e aí a gente vai tentar demonstrar aqui como é que a gente consegue, né, unir forças para que a gente coloque tudo isso em prática, para que a gente utilize realmente essa ferramenta para impactar pessoas e para impactar positivamente o planeta. Obrigada, Gisele. Maria Silvia, pode ficar à vontade já para se apresentar e também já iniciar essa explanação para que a gente possa aproveitar bem esse momento, desse conteúdo tão rico. Gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Uma delícia passar uma tarde aqui. Eu, por mim, faria isso todos os dias. Ainda mais de um assunto, de um tema que eu acho cada vez mais relevante. Só os primeiros 2 minutos da minha fala, eu vou só colocar para vocês um pouco de como eu cheguei até aqui. Eu tenho 57 anos e as primeiras décadas da minha vida profissional, eu atuei em agências de publicidade e mercado financeiro, como uma profissional de marketing. E fui muito feliz, né, em todo esse período, bem-sucedida. E quando foi em 2016, eu já estava bastante satisfeita com a minha trajetória, e eu me deparei com um desafio que eu nunca tinha tido até então, como profissional de marketing, cujo
o foco eram consumidores, era como eu poderia vender mais produtos e serviços. Esse desafio era exatamente olhar para dentro das empresas, dos colaboradores. Em 2016, a gente tinha um cenário bem diferente do que a gente tem hoje. Hoje é muito mais evoluído que em 2016. E foi assim que, por meio deste desafio que foi me dado para fazer olhar para esse público interno, que eu percebi o quanto eu, quanto pessoa, estava distraída, descuidada com relação às pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, né? E junto comigo existiam muitas pessoas ainda muito desconectadas com o ser humano que todos nós somos, obviamente, mas o quanto a gente pode ser autêntico dentro do nosso lugar, onde a gente, na verdade, se realiza, que é um lugar de trabalho. Bom, foi nessa época também que eu entrei em contato com o capitalismo consciente. Também naquela época o capitalismo consciente não era tão grande quanto era hoje, na verdade éramos bem poucos, né? E um belo dia eu estava na frente do meu LinkedIn e vi o Raj noticiando que ele iria lançar um livro nos Estados Unidos e como uma forma de vivenciar o livro, ele estava abrindo um espaço para algumas executivas do mundo inteiro para fazer uma viagem para a Índia junto com ele e com a Nilima. Foi nessa viagem, em 2016, na Índia, que eu decidi, então, trazer esse livro para o Brasil. Chegando no Brasil, entrei em contato com o Hugo Bethlen, que todos vocês já conhecem, e o Hugo imediatamente topou e a gente lançou o livro no ano seguinte, 2017. E desde então, esse é um tema que eu tenho me dedicado e, sobretudo, compreendido a importância de colocar isso em todos os ambientes em que eu trabalho com as pessoas com quem converso. De lá para cá, eu também fui distanciando do marketing, né? E me integrei, fiz uma transição profissional e hoje eu atuo como conselheira, também como consultora de ESG. Então, eu uni essas duas coisas. Como é que essa força que todos nós temos, como essa posição que todos nós temos como líder da nossa vida, né? Sobretudo na nossa vida, do nosso ambiente de trabalho, como é que a gente pode, de fato, impactar o mundo, né? Eu acho que tenho certeza que todos nós temos essa competência, essa potência. Então, como é que a gente une essa liderança que chama o nosso lado feminino, que todos nós temos, não é uma questão de gênero, é uma questão de potência feminina, como é que esse equilíbrio entre o feminino e o masculino pode estar a serviço da transformação das empresas e, consequentemente, da sociedade e do planeta. E é disso que nós vamos vir falar aqui hoje, como é que esses dois temas, na verdade, dão um super match, né? E como é que a gente usa a sabedoria do Raj e da Nilima para falar nas empresas sobre ESG, né? Então, isso que é o que a gente veio trazer aqui, é um framework que eu acabei construindo muito com base, né, em tudo que eu aprendi deles, né? Então, a gente preparou aqui uma apresentação, como a Shirley falou. Essa apresentação, assim como a gravação, né, Shirley, a apresentação também vai ser disponibilizada. E eu espero que vocês gostem, ok? Deixa eu aqui compartilhar. E aí vocês me falam se vocês estão vendo direitinho, tá bom? Se está tudo certo, se vocês conseguem ver. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Então é isso, gente. Hoje, essa próxima hora e meia, nós vamos estar olhando como que esse feminino e masculino, essa liderança Shakti, tá? E dar esse match com um tema que é mais do que urgente, mais do que necessário,
é como que as nossas empresas podem se transformar como agentes transformadores, agentes de impacto na sociedade e, consequentemente, no nosso planeta. Então, como eu disse para vocês, tudo que a gente for falar aqui, ele tem uma inspiração e uma base muito forte no livro que vocês já devem conhecer. Raj Nilima, obviamente, nem preciso apresentar, né? Raj é um grande amigo e um grande, para mim, um dos líderes femininos mais representativos aqui que eu conheço, e ele vai cada vez mais trazer esse tema, não só no livro, já Organizações que Curam, ele já trouxe isso, como no próximo livro isso ainda vai ficar muito mais evidente. Vamos lá. Só para quem não leu, o que não tem nenhuma importância, tá? O livro, eu gostaria de dizer bem rapidamente, e a gente vai discorrer esses temas no decorrer do nossa tarde hoje, mas quando a gente fala de liderança Shakti, a gente fala de 6 elementos, basicamente. Shakti, essa força criativa, essa força feminina, essa força que todos nós temos, e ela que lidera, ela que nos envolve para a transformação. A presença é esse estado que nós estamos aqui agora, esse estado aqui, onde eu não preciso temer, onde eu não preciso me defender, onde eu não preciso ficar na expectativa de uma validação externa. Eu estou aqui agora, e aqui agora eu percebo tudo, o contexto, e posso atuar conscientemente de acordo com o que o contexto pede. Então, hoje, eu aqui agora, como uma das participantes desse evento, eu estou inteira. Eu não quero fazer nada lá fora. Nada lá fora é mais importante do que estar aqui com vocês. Essa inteireza, essa presença. A jornada do herói, todos nós temos uma jornada do herói que é da vida. E temos várias jornadas pequenas no decorrer da vida. A liderança Shakti, quando a gente fala de jornada do herói, é justamente sair de um lugar desconhecido. Até então, a nossa humanidade não vem liderando com o coração, com a intuição, com o feminino. Ela vem liderando de um lugar muito masculino, mas não masculino consciente, mas um masculino mais imaturo, que a gente chama ou inconsciente, competitivo, extrativista, que explora tudo sem uma visão de longo prazo. A plenitude é o quanto a gente está inteiro, o quanto, como eu acabei de falar, quando a gente está na presença, a gente está aqui completamente inteira. Plenitude significa também que a gente tem um conhecimento da nossa luz, mas também a gente honra nossas sombras. As nossas sombras são grandes fontes de aprendizado. A flexibilidade é como a gente opera a nossa vida. O quão flexível eu sou em operar e receber aquele contexto com discernimento, onde eu posso olhar para mim e falar como eu devo agir, assim ou deste jeito. Quanto mais um sistema rígido acontecer, mais masculino, tóxico ele se torna. Então, a flexibilidade é tudo dentro de uma liderança. E a congruência é esse propósito maior. É o quanto eu estou alinhada com o propósito. A liderança Shakti, ela explora esses 6 elementos. Eu vou correr um pouquinho esses primeiros slides, porque eles são conceituais. E aqui a ideia é que eu coloque todo mundo na mesma página, porque no decorrer da minha apresentação a gente vai explorar tudo isso, ok? Os pilares do capitalismo consciente, também, ele também tem 4 elementos importantes. A liderança consciente, a forma como
o líder, o próprio negócio interage e integra com seus stakeholders na medida em que ele estabelece um jogo de ganha-ganha, uma cultura interna, onde todos daquela empresa estão alinhados, percebendo esse contexto que agora se mostra para todo mundo, no sentido de construir mais e melhor para todos. E esse é o propósito, né? Quando a gente coloca uma empresa a serviço da humanidade. Então, o propósito do capitalismo consciente é justamente elevar a humanidade através desse negócio, dos negócios, como uma força do bem, né? Então, para isso, a gente está a todo tempo no cultivo de uma consciência maior e baseado de um poder, que é o que a gente vai falar aqui, de um poder mais maduro, mais consciente. E ESG, essa sopinha de letrinha que agora está bombando em todos os lugares, mas, na verdade, um momentinho aqui, gente. Mas, na verdade, a minha definição, e aí eu coloco para vocês, que ESG é um modelo de gestão, é um como, tá? Como que essa gestão impulsiona os negócios por meio de uma governança ética, que integra temas sociais e ambientais na estratégia da empresa para gerar impacto no mundo. Então, ESG é esse modelo de gestão. E ele, aqui, vocês já percebem a importância dos líderes, porque quem está na gestão desse ESG são os líderes. Então, o primeiro match que eu quero colocar aqui entre os assuntos é como que a gente pode estar atuando dentro de uma consciência maior, dentro de um modelo da liderança Shakti ou do modelo de capitalismo consciente, basicamente são iguais, para impulsionar justamente os negócios. E, sobretudo, visando impactar temas sociais e ambientais. Então, vamos lá. Começando aqui, por que o Raj e a Nilima escreveram mais um livro de liderança? Alguém sabe dizer? Por que eles, com tantos livros de liderança, o Raj já tinha escrito o Capitalismo Consciente, por que eles falaram, não, agora vamos escrever sobre liderança e sobre um ponto de vista que até então não tinha sido explorado? Como vocês podem ver, um negócio, um planeta como está, as empresas, uma grande parte delas, como elas atuam, de como elas operam, a gente observa que a humanidade vem atravessando uma crise de consciência, né? Os governos, né? E aqui, longe de estar tentando emplacar uma pauta aqui política, mas, enfim, todos os países têm suas questões, e o nível de consciência desses líderes, na verdade, é transparência pelas condições que eles dão para aquela população, para aquele povo, para aquela nação. Então, hoje, a gente atravessa essa crise de consciência e, na verdade, ela já foi diferente do passado e ela se atualiza conforme o tempo anda, tá? No momento, a gente tem a gente atravessou um período muito dramático, que é a questão da pandemia, e sobreviveu, foi conduzida, essa pandemia foi bem ou mal conduzida de acordo com o nível de consciência do seu governante em todos os países. Aqui fazendo um paralelo com a pandemia. E também para pontuar para vocês o seguinte, que em parte essa crise de consciência veio do fato de que há muitos séculos, nós somos pautados pelo patriarcado, né? Então, hierarquia, autoritarismo, competição, um foco único, exclusivo ao intelecto, a questão de poder, a tomada ligada na escassez, né? Na sobrevivência,
e o poder das características femininas. Isso atuou, isso impactou homens e mulheres. É bem importante todos vocês terem clareza de que nós não estamos falando de gêneros, tá? A gente não está falando de homem e mulher. Nós estamos falando de características. E, às vezes, a gente muda características por poder feminino e masculino. São duas formas de dizer a mesma coisa, tá? Só que quando a gente chegou no extremo do patriarcado, não por coincidência, a gente olha o nosso planeta e vê o resultado dessa gestão do patriarcado. A gente não cultivou o menor cuidado com o nosso planeta. A gente extraiu de forma não planejada e hoje a gente está tendo que fazer a gestão deste prejuízo, em função do nosso entendimento, do nosso descolamento com o nosso coração, com o outro. Então, era muito individual, muito poder. Eu tenho hierarquia. Para mim, se é bom para mim, é isso que importa. Se é bom para mim, não é bom para você, o problema não é meu. Então, essas falas eram o que, na verdade, norteava este tipo de poder, de liderança. O que a sustentabilidade tem a ver com isso, já que a gente está falando de ESG? Na verdade, quando a gente está nesse lugar do patriarcado, a gente percebe de uma forma bem nociva o impacto que isso teve na sociedade e na forma de cuidar do planeta. É importante dizer também que o patriarcado, a força do masculino, também trouxe excelentes, ótimas coisas, né? O desenvolvimento tecnológico, a força, a construção, o quanto a gente evoluiu em termos de construção, de invenção, tudo isso é importante. Então, não existe um patriarcado totalmente nocivo, mas uma parte do patriarcado que teve esse impacto é justamente aquilo que a gente está precisando rever agora, nesse momento. Então, eu gostaria que vocês centrassem agora. Desse uma super parada, eu vou diminuir aqui a minha fala. Eu queria que vocês observassem as fotos que eu vou projetar aqui agora. Procurem vê-las com muito cuidado. Procure observar o que essas fotos promovem em vocês em termos de sentir, não de pensar. Então, vamos lá. Essa foto, eu coloquei ela bem de uma forma que eu acho impactante, porque no início, há um tempo atrás, quando a gente falava de clima, a gente sempre falava do Polo Norte e do Polo Sul, e coitado dos ursos polares. Era bem pontual. Alguns anos atrás, era isso que a gente falava quando a gente estava preocupado com o clima. Então, no início, quando falar de crise climática, era apenas lembrar dos ursos polares. Olhem bem para essa foto. Ela já é passado? Essas fotos, a partir de agora, são todas desse ano. Todas. Curiosamente, essas fotos foram de 1 ou 2 semanas, 1 a 2 meses deste ano. Esse ano, sempre acontece nos Estados Unidos a época de incêndio, mas esse ano foi absolutamente poderoso, né? Foi devastante. Olhem para isso.
O que isso tem a ver com a gente? Bélgica e Alemanha. Não há registro histórico que mostrem a Bélgica e a Alemanha sendo inundadas. E esse ano elas foram. O que isso tem a ver com a gente? Casas destruídas, carros totalmente perdidos, né? Algumas mortes. O que isso tem a ver com a gente? Olha essa foto, que impressionante. Olhem bem, procure ver, sentir. Olha aqui para o nosso quintal, né? A Amazônia, uma crise hídrica, agora as chuvas um pouco mais amigas da gente, mas enfim, a questão do desmatamento. O que a gente pode fazer a respeito disso? Qual é o nosso papel? A Itália, a Grécia, também 800 focos de incêndios no fim de semana. Qual é o nosso papel? Essa é uma foto tirada sobre exatamente nesse dia que a Grécia e a Itália tiveram focos de queimada. Olha como estava todos os continentes. Esses pontos vermelhos são queimadas. Olha o Brasil, a África. Então, o que a gente vai fazer? E é assim que nasceu uma necessidade que veio, né, de uma força mais internacional e econômica, em Davos, né, em todos aqueles encontros de líderes, que não existe outro planeta, ou seja, essa responsabilidade é nossa ou é nossa? Então, aí que nasceu a decisão das empresas tomarem a responsabilidade do planeta e das pessoas. E, para isso, houve a necessidade também de fazer negócios de uma forma diferente. A presença, ela é fundamental quando a gente tem isso vivo no nosso coração. A gente tem essa percepção do contexto, como o contexto é. Isso não é lá fora, é aqui dentro. Qual é o nosso nível de presença? Como a gente está olhando esta questão e se colocando nessa equação? Como a minha empresa está se colocando nessa equação? A presença é uma base fundamental da liderança chat. Se eu não tiver a presença, eu não consigo ver o contexto como ele se apresenta. Se eu não consigo ver, eu não consigo levar soluções. E líderes conscientes vivem na presença, porque na presença eles são capazes de exercer um poder que a gente chama de poder verdadeiro. Liderança e poder são coisas que andam juntas. A forma que eu qualifico a minha liderança é o poder que eu escolho. Então, se eu sou líder consciente, eu escolho ter o poder verdadeiro, mas eu só consigo escolher na medida que eu estou na presença. Se eu estou distraído, eu não consigo, eu não acesso. Quando eu estou no poder verdadeiro, eu consigo dar uma solução que é bom para todos. E eu consigo dar uma solução que combina com as práticas positivas de sustentabilidade. Vocês percebem o nível de sustentabilidade de uma empresa com o nível de consciência do líder.
É só você conversar com o líder, fazer algumas perguntas para entender como ele exerce a liderança dele. Se é na liderança com poder falso ou com poder verdadeiro. Por isso que dá match, liderança com sustentabilidade ou ISG. Uma coisa não pode ser feita sem a outra. Portanto, todos nós estamos recebendo esse chamado que é urgente, esse chamado que busca esse sentir para atuar, né? Porque sentir sozinho é inútil, mas na hora que se sente e atua, é poderoso. Atuar traz uma questão masculina muito forte, mas quando você equilibra o sentir, o fazer e o pensar, é implacável, muito poderoso. Você entra entre ser e fazer na sua potência máxima. Portanto, a gente está na evolução da consciência. Por isso que a gente nunca viu falar tanto de feminino e de grupos de lideranças femininas. A mulher que tem essa facilidade de exercer as suas características femininas, elas estão liderando de fato esse processo. Mas elas não vão chegar sozinhas. Elas só vão chegar junto com os homens. Liderar é uma coisa juntas, homens e mulheres liderando juntos. Por que Shakti, né? Para quem não sabe, Shakti é uma força evolucionária. Ela se manifesta como energia, poder, movimento, mudança, natureza. É uma fonte de liderança autêntica, efetiva, positiva, que combina justamente esse masculino e feminino em uma integridade que eleva a vida. Como é que é isso, gente? Como é que é isso de feminino e masculino? É como se a gente tivesse duas asas. Todos nós temos duas asas, uma de características femininas e outras de masculinas. Quando a gente consegue equilibrar essas características, a gente voa na nossa maior potência, trazendo o equilíbrio. A gente está aqui, mais do que nunca, buscando o equilíbrio. Um equilíbrio que precisa ser operado como se fosse uma dança, com toda a flexibilidade possível. Porque quando eu vou para a flexibilidade, eu me permito ser vulnerável, eu me permito errar, mas eu sigo em frente. A rigidez é aquilo que traz aquele masculino, aquele feminino que não constrói. Então, a flexibilidade, junto com a presença, eu consigo entender no contexto como eu lidero. E é disso que as empresas precisam para sair desse modelo que não constrói para a sustentabilidade. Então, lembrando a todos vocês um exercício que a gente faz sempre. Se nós estivermos aqui operando com essas características aqui embaixo, horas femininas e masculinas de uma forma inconsciente, a gente vai estar trabalhando a serviço da sombra, do medo. E muitas empresas estão nestes dois quadrantes. Muitas culturas corporativas cultivam as características desses dois quadrantes. Isso significa que elas estão neste lugar em que o medo prevalece, a rigidez prevalece. Aquelas características de hierarquia, autoritarismo, poder falso, tudo isso está nesse lugar, desses quadrantes. O nosso desafio é como sair desses quadrantes e atuar aqui nesse feminino e nesse masculino conscientemente. Nós estaríamos, obviamente, a serviço do nosso propósito, ou da luz, ou da consciência. A gente vai explorar esse quadro mais tarde, quando a gente puder colocar aqui alguns exemplos.
Eu vou avançar aqui para a gente ter uma visão total. O que tem isso a ver com a sustentabilidade? Quando eu estou nesse quadro aqui, atuando nesta polaridade feminino e masculino, eu dou espaço primeiro para a inovação. Eu dou espaço para o que hoje é fundamental, que é a humanização dentro das empresas. Se eu estou valorizando a humanização, eu estou valorizando a sociedade e o planeta onde eu vivo. Se eu continuar aqui embaixo, eu estou sem foco, eu estou dependente, eu estou absolutamente irracional e violento, arrogante, insensível, com fome de poder. Eu estou muito pouco preocupado com os outros. Eu estou muito pouco preocupado em cuidar de alguma coisa conscientemente. Eu estou muito pouco preocupado em curar as organizações. Portanto, as organizações que curam estão dentro deste equilíbrio aqui entre feminino e masculino na sua forma de operar. Portanto, estão alinhados à sustentabilidade. Eu só consigo entrar nesse estado na medida que eu estou inteira na presença. Você pode levar esse conceito de plenitude também para as organizações. As organizações, elas são todas fragmentadas. Um bom gestor percebe o que é luz e sombra dentro de uma organização e busca trazer naquele espaço sombrio soluções para tirar aquela equipe, aquele time dentro daquela operação. O que isso tem a ver com a sustentabilidade? Nenhuma empresa que esteja operando na sombra, o que quer dizer sombra? É aqueles lugares onde a gente precisa olhar de uma forma mais consciente, onde as empresas estão operando com medo, com resultados a qualquer custo, numa pressão que desumaniza as pessoas e deixa o espaço de trabalho totalmente alheio à importância de ser um espaço de realização. Hoje, quando a gente olha as empresas, a gente olha como uma forma da gente se realizar. Esse é um propósito maior. Quando a gente está unindo a liderança com a necessidade de mudar o mundo face a todo esse contexto de clima, a gente está no nosso propósito maior. O que isso tem a ver com a sustentabilidade? Essa é a equação que se fecha. É quando a sustentabilidade começa com a gente mesmo. Né? Eu olho o quanto uma empresa impacta a sociedade, os seus aspectos de externalidade, que a gente chama, quando a gente fala de ESG, que é o quanto a gente impacta fora, negativo ou positivo, né? O nosso nível de materialidade é aquilo que a minha empresa mais impacta a sociedade naquilo que ela faz. Tudo isso tem a ver com a forma como eu opero a minha vida e a minha flexibilidade dessas características femininas e masculinas. É isso, gente. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Obrigada, Maria Silvia. Com certeza, muita reflexão, né? Esse tocar que acaba tocando a cada um de nós e nossos contextos, nossos ambientes. Então, muito rico. E agora a gente vai escutar aqui a Gisele, e eu vou convidar vocês para ir já colocando questões no chat, para que a gente, na sequência, possa ir dando vazão para essas questões de vocês, tá bom? Pode colocar reflexões também. Deixa eu só colocar aqui a Gisele na tela maior, só um minutinho. Eu tenho que achar ela aqui nas telinhas agora, para poder colocar.
Nossa, maravilhoso, Maria Silvia. Estou assim, flutuando com a tua fala, com as tuas contribuições, com as tuas reflexões. E vem muito ao encontro de algumas coisas que eu gostaria de dividir aqui contigo e que nos ajudasse a pensar um pouco mais sobre isso. Então, assim, já de imediato, de verdade, muito obrigada por essas reflexões e, né, por nos saborear com o teu conhecimento e de uma forma, assim, tão harmoniosa e tão gostosa. Eu queria começar, né, um ponto de reflexão aqui para a gente colocar. Eu vou botar algumas pimentas aqui para a gente poder pensar, né, em cima da fala da Maria Silvia, e aí a gente abre para debate, ok? E também, se quiseres, em algum momento estar contribuindo, fica bem à vontade, assim, é mais um ponto de reflexão. Eu vejo a liderança Shakti como uma nova concepção de produzir a vida, de produzir as coisas, de gerir, né? Então, e de gestão. Então, eu trago muito nessa percepção do humano, ou, né, desse líder, desse ser humano. E aí, a gente tem que buscar nessa percepção, nessa concepção, aquilo que realmente importa, que é cuidar das pessoas e cuidar do planeta. E você colocou muito bem hoje essa questão da crise da consciência, né? Eu vejo que a gente tem uma crise da existência, enquanto manutenção de vida e enquanto sentido de vida também. Então, acho que a gente tem uma crise de existência e uma crise existencial. Porque eu acho que a gente foca demais no curto prazo, vive no ponto do materialismo, e a gente não consegue focar naquilo que é importante ou naquilo que realmente permanece. E aí, você que teve essa vivência na Índia, talvez fique mais fácil depois para complementar, mas tudo que a gente tem, né, o que a gente tem aqui hoje, isso aqui não é material, isso não é real. E a única coisa que é real, realmente, é a nossa alma. É o que veio, né, desse plano maior, dessa espiritualidade, e é o que vai ser projetado depois. E eu falo em alma porque a gente está falando de propósito, e você colocou muito bem em vários pontos aqui essa questão do propósito, é o propósito de alma, não é um objetivo pontual na minha vida, ou alguma conquista que eu quero no plano material, mas é colocar isso né, para fora. E aí, Platão, ele coloca que para a gente poder libertar essa nossa alma, para a gente poder, né, abrir essas correntes que a nossa matéria acaba prendendo a nossa alma, é através da educação e através do conhecimento, é buscando a luz. E aí, e a gente puxando de novo essa liderança Shakti, ou esse conhecimento que eles colocam muito bem isso no livro, a gente buscar essa expansão da consciência para além daquilo que é o básico, para além daquilo que eu estou acostumada a fazer. E aí a gente pode remeter isso também dentro da gestão das empresas, ou dentro de uma liderança tradicional, né? E aqui forçando realmente para a gente pensar em algo muito maior. Então, buscar essa expansão para a gente estar, né, nos melhorando enquanto seres humanos, enquanto pessoas, e também libertando a nossa alma dentro desse processo. E aí pensar nesse Shakti, nessa energia vital, nessa sabedoria atemporal, que é o que realmente tem poder dentro de nós, que é a nossa alma, o nosso interior, eu acho que todo mundo precisa achar o seu Shakti, todo mundo precisa achar essa energia que está latente, está desesperada para sair, né, e se colocar e se mostrar para fora. Aí desprovida de ego, de materialidade, de tudo que nesse mundo que a gente vive e que a gente sabe de todos os problemas que a gente acumulou até esse ponto, nesse momento, né? Então, é realmente descobrir esse propósito e colocar em prática. E aí a gente tem a transcendência, ou a autotranscendência. Eu tenho ciência e consciência de mim, aí aqui traz, né, o estágio de presença, de plenitude, como é que você colocou ali, flexibilidade, e aí essa autotranscendência, eu ter essa consciência e colocar isso para fora. E aí a gente consegue evoluir enquanto alma, enquanto humanidade e enquanto planeta. E a gente consegue, com a liderança Shakti, ou com essa energia, ou com esse conhecimento, né, que é o que é a verdadeira liderança, trabalhar em prol da humanidade. Então, todos nós, com o nosso propósito, a gente vai trabalhar em prol da humanidade, que esse é o verdadeiro significado do ser humano. A gente tem que descobrir o nosso propósito para poder melhorar, né, impactar positivamente um outro ser humano, impactar isso também no planeta. E a gente traz a questão do capitalismo consciente nesse ponto. Então, novas formas de fazer negócio, o que era tradicional, material, lucro acima de tudo, isso não cabe mais, isso não tem mais esse espaço dentro do que a gente está procurando hoje, né? E buscar esse bem maior,
que é o bem para as pessoas. E aqui eu queria que a gente pudesse pensar um pouco nessa questão dessa sensibilidade na sustentabilidade. Desde que a gente conversou pela primeira vez, isso ficou muito latente, e o primeiro contato que eu tive contigo, isso ficou muito, muito forte, né? Essa sensibilidade é ter esse sentimento, é conseguir sentir. E você fez um exercício muito bacana com a gente hoje, achei assim espetacular. E a sustentabilidade é essa capacidade de se manter, né, mais ou menos constante no longo prazo. Então, os dois nos fazem tentar evoluir. E aí o livro traz um ponto que diz assim, não evoluir também é uma opção. Então, nós precisamos crescer ou morrer. Isso é sentir, isso é sentimento, né? E aí a liderança Shakti traz esse ponto para a gente poder pensar sobre isso, que é sobre essa questão da expansão, é sobre essa questão da evolução, e como é que a gente vai estar construindo esse caminho, essa jornada, para onde a gente está indo, ou como é que a gente vai estar construindo e o aprendizado ao longo do processo, né? E a liderança Shakti traz essa questão, que não é a minha força individual que prevalece, mas é a minha força que constrói essa força do coletivo, é para o coletivo, é pelo coletivo e para o coletivo, e isso é sustentabilidade também. Então, a grande questão aqui, ou talvez a pergunta de 1 milhão, é como é que nós juntos poderemos construir um mundo melhor? E aí a questão da liderança Shakti, ela dá essa resposta para a gente, que não é construir sobre alguém, é construir com alguém, é construir junto, é construir em conjunto, é colaborativo, é ser humano, é trabalhar para que a gente evolua todos, né, estejamos todos no mesmo patamar e buscando esse bem comum. E aí, né, buscando essa balança entre sensibilidade e sustentabilidade, a gente pode colocar, né, o Shakti nessa sensibilidade e o ESG na sustentabilidade, que é essa balança, né, que a gente tem que botar entre o sentir, as pessoas, humanização, mas ao mesmo tempo colocar em prática processos, né, melhoramentos internos, e isso é equilíbrio, isso é sustentabilidade também. Então, sentir-se bem em conexão é sensibilidade. Sentir-se pleno em harmonia é sustentabilidade. E aí o sucesso, ressignificando o sucesso não está nos números, e as empresas precisam enxergar isso. O sucesso está nas pessoas. E as empresas, elas precisam eu acho que de uma maneira urgente, descobrir o seu propósito. Assim como nós, seres humanos, a gente precisa estar conectado conosco mesmo, né? E com o universo que nos rodeia, eu acho que as empresas, elas precisam disso também. Então, o que dá sentido à existência de uma empresa? Para que ela existe? Qual é o impacto que ela vai gerar num outro ser humano, na sociedade, né, e no planeta como um todo? E aí descobrir essa força Shakti que essa pessoa jurídica tem dentro dela também. Então, descobrir esse propósito, esse papel dessa empresa na sociedade. E utilizar essa ferramenta do ESG para a gente poder pensar o ambiental, o social e a governança, ok? Que aí a gente está falando sobre conexão, de novo, conexão dos meus processos, repensar, né, internamente como é que eu posso melhorar os meus processos, mas externalizando isso para o mundo lá fora também. Né? Então, não existe uma empresa atemporal, ela está conectada com uma sociedade que faz parte de um planeta maior. E aí a gente puxa aqui de novo, né, os filósofos para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso. Então, né, nessa pessoa ou nesses valores, né, o que realmente faz um ser humano ser um ser humano de verdade? Né? São os valores, as virtudes e a sabedoria. Então, valores, né, o que realmente eu sei que é certo, ok? Virtude é eu fazer o que é certo e sabedoria fazer isso de forma automática. E aí a gente utiliza o ESG para colocar isso dentro dos processos da empresa, né, e trazendo essa conexão, essa força, ou essa espiritualidade, essa essência da liderança Shakti, para que ela consiga harmonizar tudo isso, né? Então, as empresas, elas precisam fazer o que é certo, né, saber o que é certo, fazer o que é certo, e fazer isso sem perceber. Então, é preciso, sim, utilizar muito a liderança Shakti para que a gente consiga ampliar ou potencializar o poder da sustentabilidade ou do ESG dentro das empresas. Era isso que eu queria contribuir. Obrigada. Muito obrigada, Gisele, aprofundando e ampliando ainda mais nossa reflexão, né? E a gente aproveita agora para entrar, então, nessas perguntas e colocando vocês bem à vontade, pessoal, para quem quiser também perguntar via microfone, é só colocar o sinalzinho lá, levantar a mão, que a gente também libera, tá? Vamos ver aqui, então, a gente tem uma pergunta já para Maria Silvia.
da Mônica. Maria Silva coloca assim, ó, o conceito de liderança Shakti foi transformador no meu modo de compreender liderança. E aí ela pergunta assim, em se tratando de organizações públicas, existe uma forma diferenciada de abordar a liderança Shakti? Eu entendo que não, mas gostaria de ouvir de você. O que tu acha em relação, então, a essa questão, né? A gente pode até ampliar, então, essa pergunta da Mônica, não só sobre as empresas, organizações públicas, mas, enfim, existem diferenças em diferentes ambientes, Maria Silva, para conduzir esse processo, dessa conexão com essa dimensão Shakti e essa materialização no mundo? Eu acho que, assim, quando a Mônica colocou essa pergunta no chat, me veio logo na sequência uma característica feminina inconsciente muito própria do serviço público, que é quando e eu estou falando de uma forma muito geral, tá? É quando o serviço público, geral não só do Brasil, tá? Eu estou generalizando bem, tá? Quando o serviço público se coloca com assistencialismo, e ele cultiva uma operação onde os funcionários começam a ficar dependentes daquele serviço, né? Onde, por exemplo, é totalmente diferente o serviço público de um serviço privado, né? Os valores, a forma de operar, né? Existe toda uma dinâmica interna completamente diferente. Eu já trabalhei uma vez, quando eu fui trabalhar no Santander, aqui em São Paulo. O Santander tinha acabado de comprar o Banespa. O Banespa era um banco público, né? E ali tinha um choque de valores e de características femininas e masculinas muito diferentes. O Santander era enquanto o Santander tinha uma agressividade masculina muito forte, o Banespa, no entanto, né? A cultura daquele lugar eles estavam acomodados porque eles se sentiam completamente tranquilos da segurança que o serviço público, naquele contexto, naquela empresa, oferecia para aquelas pessoas. Então, quando você olha pela liderança Shakti, para esse lugar de polaridade, de características femininas e masculinas, você pode, sim, ter uma diferença de percepção. E você pode ter que ser chamado a usar características diferentes nessas empresas em função desse contexto todo, né? Estou usando aqui um exemplo, tá? Um exemplo muito baseado até na minha experiência, né? Quando você olha os elementos da liderança Shakti, coloca na cultura, você pode ser convidado a atuar na sua liderança de uma forma diferenciada nesses contextos. Obrigada, Maria Silvia. Uma pergunta agora para a Gisele. Vamos lá. Gisele, fala mais, a pergunta da Adriana Schneider, colocou assim, Gisele, fala mais sobre como criarmos modelos de gestão onde os valores, as virtudes e a sabedoria sejam realmente valorizados em todos os níveis hierárquicos. Então, a gente está aprendendo a como ser um ser humano de verdade, né? Isso a gente tem que aprender. Mas eu acho que quando a gente tem essa questão da humanização, ou quando a gente tem os valores enraizados, né? Então, não é simplesmente os valores da empresa serem declarados na missão, na visão, mas isso ser internalizado e isso ser processado. E aqui a gente fala de cultura, né? A cultura organizacional, essa cultura da empresa, eu acho que isso passa a ser automático. Mas é bacana também, aí fazendo um gancho com a questão do ESG, por exemplo, a questão da ética, né? Então, não basta eu saber o que é ético e não aplicar. Eu tenho que saber o que é ética e aplicar isso dentro da minha governança, dentro dos meus processos. E, ao mesmo tempo, eu tenho que tornar isso tão corriqueiro e tão processual que eu vou fazer isso sem perceber. Então, isso acaba sendo trabalhado em todas as esferas da empresa. Então, realmente pensar, né, nessa questão desses valores de uma forma mais abrangente e que ela seja colocada de todos os pontos e que a gente seja
seja estimulados o tempo todo e nutridos, né, o tempo todo, para que isso seja corriqueiro e seja de uma maneira espontânea e genuína dentro de toda a organização. Essa questão em relação à cultura, acho que é importante a gente ter sempre essa dimensão, né? Ao mesmo tempo que esse integrar de cada líder, entendendo o líder, cada pessoa, independente do nível hierárquico, mas podendo fazer essa integração entre o seu masculino interno e o seu feminino interno, a cultura vai ser essa dimensão coletiva dessa representação, né? Então, é muito bacana a gente ter essa clareza, que o coletivo ele só vai acontecer de colocar em prática, quando a gente fala em ESG, é muito isso, colocar em prática, se a gente tiver esse cultivo do coletivo a partir de cada um, mas também na dimensão do todo, através da cultura, né? Maria Silvia, uma pergunta aqui para você em relação a essa dinâmica, né, sobre o masculino e feminino interno. Aqui, o Leonardo colocou o seguinte, legal, uma pergunta de homem, é bem importante porque está trazendo justamente uma inquietação, uma reflexão sobre essa questão do feminino e masculino interno, né? Uma pergunta para a Maria Silvia. Ao ler o livro, eu percebi que liderança Shakti é muito maior do que uma liderança feminina, mas a integração entre as forças masculinas e femininas dentro de cada pessoa, independente se a pessoa é homem ou mulher. Qual a sua visão sobre isso? Acho que aqui é a grande chave da questão, né? Importante para todos nós que estamos aqui, temos essa ciência, sim, todos nós temos esses elementos. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, Maria Silvia? Cara, assim, na minha abertura aqui da minha fala, essa é uma das primeiras coisas que eu deixei bem clara, tá, Leonardo? Nós não estamos falando de gêneros aqui. Quando a gente fala de feminino e masculino, nós estamos falando dessas características, dessas forças que todos nós temos. E eu acho legal, eu achei muito legal você colocar isso, Leonardo, porque é o seguinte, a gente está sempre falando de liderança feminina, as mulheres estão se organizando, porque, né, durante muito tempo, obviamente, elas foram negligenciadas, então é óbvio que elas estão fazendo este movimento, mas esse é um convite para os homens também, porque o patriarcado, ele não fez só mal para as mulheres, ele fez tão mal para as mulheres quanto para os homens. Então, o chamado aqui é para o homem resgatar a sua parte feminina também, né? E isso é uma lição de casa para as mulheres também, tá? Porque as mulheres falam tanto de serem femininas, mas quando o homem é feminino, nós mulheres achamos ruim, tá? Porque nós estamos ali querendo aquele homem, né? Então, é uma lição de casa para todos nós. E os homens, por isso que eu participo de grupos de mulheres, mas eu fico um pouco observando se essas mulheres não estão invertendo o jogo, ou seja, elas só estão trocando o time ali, sabe? As mulheres estão se tornando homens masculino, estou dizendo, né? De características masculinas. Aqui o chamado é muito sério para os dois gêneros, tá? Nós, mulheres, queremos a nossa liberdade, o nosso lugar, mas isso não pode ser negligenciando os homens, que têm as suas feridas também. Então, meu convite é para as mulheres estarem atentas se elas estão dando o espaço dos homens para eles também se curarem. Porque eles estão tão machucados quanto nós. Né? Por isso que eu falei aqui que a liderança Shakti é a liderança que é junto, homens e mulheres. Quando você vê só uma mulher ali, tem alguma coisa esquisita. Né? Eu vejo fotos assim, só mulheres. Eu falei, gente, então a gente não está andando bem. Porque a gente tem que andar com os dois. Não é mudar de time. Né? Era homem, agora é só mulher. São os dois. E a gente tem muito para aprender entre nós. Porque não é porque eu trouxe a liderança Shakti, falo de liderança Shakti desde 2016, que eu tenho o meu feminino curado. Ao contrário, eu acho que talvez eu seja a última da fila
né? Então, é uma lição, é um chamado para todos nós. E quanto mais os homens se curam, mais vão exigir da mulher que ela traga o feminino também. Tá? Então, Leonardo, eu adorei a sua pergunta. Fantástico. E essa questão de que é um movimento de cura, né? Porque quando a gente entende que nessa questão dos dois polos, sempre que tiver um excesso, vai gerar uma falta. E a questão é que a gente ficou num excesso do masculino, né? Esse excesso acabou trazendo dores para todos nós, para homens e mulheres. No momento que a gente tem esse resgate do feminino, é para ser um resgate para que a gente tenha, de fato, os dois polos operando, né, no positivo. E se a gente for para um excesso do outro lado, a gente vai ter novas dores. Então não faz sentido, né? Essa grande questão é a gente operar com os dois lados e cada um de nós integrando, né? Muito bacana. E aí a gente tem uma pergunta aqui super on time, que é a questão, Maria Silvia, sobre o fato aqui, ó, de você oferece formações para podermos multiplicar esses conhecimentos. Eu sei que a Maria Silvia faz, sim, né? Inclusive vai ter uma nova jornada começando em dezembro, né? Aproveita para comentar, Maria Silvia, que eu acho que é importante a gente fazer isso, expandir cada vez mais essa mensagem. A gente tem buscado isso, né? Então é uma oportunidade para cada um que está aqui também ser um multiplicador nos seus espaços, né? Isso, na verdade, o lugar onde vocês me encontram é pelo Instagram, Liderança Shakti, né? Que é um canal que, inclusive, está muito alinhado com a Nilima, né? Com a Nilima Bar, onde eu trago todos os conhecimentos e todos os movimentos que ela faz lá fora, eu replico aqui no Brasil. E sim, eu faço constantemente grupos individuais ou em grupo, mas grupos pequenos, porque sempre é essa reflexão, e eu adoro que seja essa reflexão, que todo mundo olhe para si e perceba que na hora que faz essas curas, essa presença, você consegue, e eu falo isso de coração, você consegue ampliar isso e a sua vida entra num fluxo onde você não precisa tanto esforço para conseguir aquilo que você deseja. Quando a gente está muito difícil, a gente está pressionando, é que a gente está com essas energias. Então, quando a gente tem problemas, algo não está dando certo, olhe para si e olhe para as suas energias. Entenda se elas estão se equilibrando. Depois eu queria colocar, depois se der tempo, eu queria colocar uma questão da energia do dinheiro, que é muito importante falar isso nesse tema que fala de liderança de ESG e da questão da energia do dinheiro. Isso é muito importante, tá? Depois pode falar, Maria Silvia, pode comentar. Quando vem o link é porque faz parte. Não, olha, a energia do dinheiro, a energia do dinheiro é uma energia feminina, tá? Ela é feminina, porque por meio do dinheiro a gente cria, a gente constrói, a gente expande. É uma energia Shakti. Só que a gente trata o dinheiro com energia feminina e masculina inconsciente. E o dinheiro não aceita desaforo, lembra dessa frase? Ele não aceita energia desregulada, desequilibrada. Então, olhem para a sua relação com o dinheiro e entenda se você não está tendo uma relação com o dinheiro por meio dessas duas energias. E você pode fazer essa mesma análise da forma como a sua empresa olha o dinheiro. O dinheiro é uma energia, gente, não duvidem disso. E a gente tem mais ou menos de acordo com o nosso relacionamento com o dinheiro. E quando a gente fala de ESG, de capitalismo consciente, nada mais é do que um chamado para a gente se olhar, com certeza, mas também um chamado para a gente olhar a energia do dinheiro. Porque quando a gente olha o dinheiro com o poder falso, a gente não está preocupado com ESG. Então, olhem para vocês e olhem quais são as frases
Quais são os mantras internos que vocês cultivam com o dinheiro, né? Se ela é uma energia feminina, então, uma energia feminina precisa de uma energia masculina consciente, lidando com ela, né? Mas ela está a serviço de uma congruência, ou seja, de um propósito maior. Então, de novo, nós estamos falando de liderança Shakti e de sustentabilidade, porque isso dá match total. E o centro disso é como que essas empresas vão operar. E o dinheiro é a forma de operação. Então, quando eu olho o dinheiro numa visão, sei lá, mais religiosa, que é, sei lá, pecado, assim, uma ambição desenfreada, quando eu tenho essas crenças, esses sentimentos, eu estou em desequilíbrio com a energia feminina. Então, olhem isso para vocês, vejam isso dentro da sua empresa, e vejam isso da família, tudo ao seu entorno. Essa é uma boa forma de vocês olharem o dinheiro. Só foi um parênteses, gente. Isso aqui estava aqui porque eu achei importante. Mas é super pertinente, né? Porque isso toca na questão também do que é prosperidade real, né? No momento que a gente fala de prosperidade, é algo muito maior do que simplesmente aumento de lucro, aumento de bens, enfim. É algo que eleva todo nosso ser, então, né? Os níveis de satisfação, etc. Exato. E para isso a gente precisa ter essa conexão também afetiva, né? Dar espaço para aquilo que importa. E aí então, a nossa percepção é outra, né? Quando o dinheiro está ali, na concorrência, então naquele masculino bruto, ele não está no ESG. Agora, se ele está lá no cuidado, mas ele está a serviço de alguma coisa, ele está próspero, né? Eu falo isso para vocês porque eu me curei com a minha relação de dinheiro assim, né? Então, é importante. Muito bom. A gente tem vários comentários e perguntas. Eu estou tentando aqui a gente contemplar tudo, tá, pessoal? Mas, assim, as coisas vão fluindo. Vamos lá. A gente tem aqui um comentário do Renan que fala o seguinte: vejo como questões completamente conectadas, porém distintas. Ambas merecem igual atenção. O equilíbrio entre aspectos masculinos e femininos em todos, mulheres e homens, e equilíbrio de gêneros nas posições mais variadas, principalmente liderança. É bem interessante essa perspectiva, né? Porque uma coisa que me ocorreu agora é que, na verdade, nesse movimento de cura, para a gente sair de um polo muito competitivo, de muita exaustão, de excesso de apenas razão, para um polo que tem essa questão do cuidado, do acolhimento, da criatividade, a gente tem uma tendência de as mulheres terem mais facilidade de acessar essa força do feminino, né? Assim como a gente tem uma tendência dos homens terem uma facilidade de lidar com o masculino. Então, essa questão que o Renan traz faz muito sentido também, né? Assim como a gente traz essa equidade de gênero, facilita, pelo menos em tese, se nos considerarmos todos trabalhados internamente, facilita esse processo também do equilíbrio das energias, né? Do masculino e do positivo. O que vocês gostariam de comentar? Gisele ou Maria Silvia? Quer comentar, Gisele? Pode falar, pode falar. Não, eu acho que o Renan tem total razão, são questões completamente conectadas, né? A gente, como eu falei, a questão feminina, de traços femininos ou características, poderes femininos e masculinos, é algo que todos nós temos, todos os seres humanos temos, independente de gênero, e por uma questão cultural, as mulheres são estimuladas a ter esse lado feminino mais evoluído, né? Só que não podemos esquecer que nesse período de patriarcado, tantos homens, e agora estou falando de gênero, tanto os homens quanto as mulheres tiveram o seu feminino completamente negligenciado para que as suas forças masculinas fossem privilegiadas, porque era isso que se valoriza. Eu me lembro que quando eu era executiva de banco, eu e um homem era a mesma coisa. Eu fui muito masculina, muito, demais. Nem eu, agora que eu olho para trás, nem eu me reconheço. Mas, assim, eu era. Não é? Por quê? Porque
Eu tive uma família, um pai, enfim, toda uma história aqui atrás que me fez seguir para esse lado mais masculino. Mas eu, como mulher, eu era uma mulher muito masculina, né? Então, essas coisas se conectam, mas, ao mesmo tempo, são conceitos diferentes. É importante também ter essa visão. Mas por isso a importância, né, de entender que não basta apenas mais mulheres em cargos de liderança, mas é necessário esse resgate do princípio feminino, dos valores femininos, né? Então isso é bem importante. Aqui a Maria Lúcia gostaria de abrir o microfone e falar. Fique à vontade, Maria Lúcia. Tá no mudo, Tá no querida, mudo. pode ir. Agora sim. Ok, boa tarde para todos. Estou adorando a palestra, gratidão para todo mundo, mas eu tenho pensado muito sobre isso e eu li esse livro, me encantei pelo livro, eu sou uma yogini, uma yogi, né? E me apaixonei por essa autora e eu já estava lendo muito livro sobre Shakti, né? Sobre essa questão e me vem muito assim na cabeça agora que a questão muito mental, né? A gente já tem todas essas informações mentais, porque a nossa intelectualidade ela é alta no mundo, né? Mas essa modificação, eu acho, me apaixonei já pelo capitalismo consciente, eu acho que tem uma contribuição incrível de toda essa evolução espiritual, de corpo, espírito, ajudar a evolução do mundo nas empresas, não ficar uma coisa distante, né? Mas eu acho que tem que sair um pouco do mental e ter uma escuta sensível para o corpo. Se a gente não trazer esse corpo de novo nessa escuta, tu fica mentalmente falando tudo isso, o que é virtude? A empresa tem que ter virtude. Tipo, oi! Que, na verdade, se tu não trazer realmente uma escuta do teu corpo, dos teus órgãos, da maneira como tu respira, tu não vai chegar ao que é uma virtude ou o que é uma ética. Então, libertar esse corpo dessa escravidão, né, que são a gente ter maneiras de sentir muito robotizadas e não ter uma escuta. Por isso que a liderança Shakti, ela é difícil e ela é maravilhosa ao mesmo tempo. Por quê? Porque tu vai ter que ver o teu lado masculino, feminino dentro de ti, aquela parte horrível, o teu lado feminino manipulador, carente, e tu vai ter que ver, às vezes, que o teu lado masculino, tu trata o teu companheiro ou o teu filho com um lado masculino extremamente agressivo, violento. Então, para ter a liderança Shakti mesmo, a gente vai ter que adentrar nesses terrenos, né? E não é adentrar com a mente. Eu acho que eu não sei como é que funciona isso com líderes de empresa, porque senão a trazer essa sensibilidade, esse corpo sutil, ele não vai enxergar. E ao enxergar, ele vai para o lado sombrio dele. E que é a coisa maravilhosa, quando tu realmente vê que tu tem muita coisa escondida, e se tu não vê isso, tu vai projetar no teu funcionário, tu vai projetar no teu companheiro, tu vai projetar no teu cachorro, né? E enxergar esse lado sombrio ou essa dança do masculino e feminino e fazer essa jornada que também está escrito no livro, que é do Campbell, né? Que é da jornada do herói e da heroína, realmente é peso pesado. A gente faz a força, mas a gente não faz com consciência, essa é a diferença. A gente não passa pela vida sem essas experiências. Só que se tu não tem consciência sensível para essa experiência, tu continua sem essa liderança Shakti. Porque a liderança Shakti é quando essa energia explode, né? É quando ela vem para contribuir primeiro para ti mesmo, para ti ser um ser com individuação. E daí tu sendo um ser individuação, tu vai ter essa liderança Shakti na tua casa, no teu emprego, pode ser bem pequenininho, pode ser lá uma lavanda, não nem vou falar nome, né? Mas em qualquer lugar ou numa grande empresa, porque o teu brilho vai estar lá. Então, o que eu acho de desafiador nesse projeto, que eu estou bem interessada e mais ou menos me fecha com a minha percepção yogi, é de tu conseguir realmente fazer com que as pessoas entendam que é para sair do mental e que para fazer essa jornada ela vai ter
que passar por todo esse processo do masculino e do feminino, da individuação, do lado sombrio, e não só isso, né? Observar esse corpo tenso, esse corpo que a gente carrega, principalmente um líder que é de uma empresa, uma pessoa que já está com uma certa experiência de vida, ela carrega um corpo muito pesado. E que se ela não enxerga esses pesos e vai liberando e trazendo coisas novas, é uma nova respiração, vamos colocar assim, né? Porque a presença, ela tem que ter essa respiração. A presença, ela tem que estar imbuída do espírito, né? Ela não são só esses valores, tu não consegue fazer esses valores. E eu tive conversando com meu filho, que me apaixonei por esse assunto, né? E ele tem uma empresa em São Paulo, eu sou de Porto Alegre aqui. E ele é a coisa mais querida, o menino, assim, daí ele está muito imbuído nessas coisas também, só que ele não tem ainda, ele não conseguiu ainda despertar, no caso dessa pessoa, né, que eu estou analisando, assim, não analisar de julgar, mas analisar de percepções, que não está muito mental ainda, não consegue trazer isso para Maria esse Lúcia, esse é o desafio, né? É maravilhosa a tua contribuição e realmente é isso mesmo. A gente precisa sair do mental, que a gente foi treinado para operar só no mental, e trazer isso para a dimensão do sentir, né? Trazer a questão do coração, da alma. E aí esses processos de contemplação, de contato com a natureza, de exercícios de respiração, isso tudo é que vai abrir esse espaço para que a gente possa viver o Shakti, né? Não apenas falar sobre, pensar sobre, mas sentir e viver e colocar em prática. Maravilhoso. Muito obrigada, querida. Gente, eu vou convidar vocês para responder. A Elaine colocou aqui para a gente no chat uma avaliação do nosso talk, e é bem precioso para a gente que vocês preenchem, é muito rápido, são apenas 3 perguntas, porque a gente vai a cada encontro, a cada evento, lembrando que a gente tem um talk consciente por mês da filial Santa Catarina, então a gente vai entendendo a percepção de vocês e buscando contemplar dentro dessa narrativa de transformação que a gente traz, mas também aquilo que está mais latente na vivência, nas necessidades de vocês no dia a dia. Então, preencham, que nos ajudam a também ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, a gente já está chegando no finalzinho, gente. Vou ver aqui mais um... A gente tem aqui um comentário também da Tatiana, que fala assim: liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. E quando suas ações são feitas conectadas com o coração, tendo clareza do que quer e um propósito bem definido e como vai fluindo por si mesmo, fica mais fácil encarar as adversidades e os resultados são benéficos para todos. É isso aí, né? Acho que traduz muito do que a gente está falando aqui nesse final, né? Tem tudo a ver, e é muito disso. Quando traz para o coração, a gente consegue também expandir, também materializar em ações, né? Obrigada, Tatiana. Meninas, vou convidar vocês duas para deixar a fala final, né? Para a gente já entrar nesse fechamento de despedida. Então, Gisele, o que tu tem de deixar como mensagem final para o nosso público aqui que está conosco nesse encontro de liderança Shakti SG? Eu acho que pensar sobre qual é a nossa natureza, né? Então, do que nós somos feitos, do que nos define, então, enquanto seres humanos, enquanto energia, enquanto corpo, né? E pensar nisso refletido nas nossas ações, nas empresas, nas corporações, né? Que a gente acaba gerindo, enfim. Então, pensar muito sobre isso, qual é a nossa natureza e o que nos define. Muito bom, obrigada, Gisele. Maria Silvia, qual a mensagem final que tu gostaria de deixar? Que Shakti é uma jornada do herói, como a gente colocou aqui, a Maria Lúcia colocou aqui de novo, e sair de um modelo que a gente foi educada nem sempre é fácil. A gente não é tão corajoso assim, infelizmente. A gente acha que aquilo é o modelo certo, ensinaram para a gente. Então, é a nossa zona de conforto. Mas eu vou convidar todos vocês novamente, porque essa é uma jornada que vale a pena, né? Eu vou me usar para dizer a minha história, né? Para dizer que valeu muito a pena. Eu sou feminina? Não, ainda tem muita coisa para fazer. Mas a liderança Shakti é uma jornada interna e externa. Ao mesmo tempo que a gente vai olhando para dentro, a gente consegue materializar deste lugar,
desse lugar não só da alma, não só da cabeça, não só do coração, não só do corpo, de tudo. Essa é a integração. Então, eu queria deixar aqui como recado que todos nós temos essa potência. Todos nós temos. Já está aqui. Agora é uma jornada. Maravilhoso. Então, essa inteireza, né, a gente pode levar a partir de nós para todo o nosso contexto, para todas as nossas relações, e como a Shakti é uma energia de cuidado, que a gente possa também expressar, através dessa energia, amor, né? Mais amor nas empresas, no mundo, nas nossas relações. E assim, com muito amor, eu agradeço Maria Silvia, Gisele, por trazerem, compartilharem com tanta generosidade esse conhecimento, essa experiência, essa conexão, e agradeço a cada um de vocês que está aqui conosco, cada um que está presente, que comentou, que perguntou, porque juntos a gente consegue, sim, ampliar essa potência que já está em nós. Então, seguimos juntos. Obrigada. Muito obrigada, hein? Um beijo bem grande a todos. Paz.